Oi, gente! Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência com a minha doula. Eu recebi várias mensagens de pessoas pedindo para eu explicar melhor qual é a função da doula. Eu realmente não sabia, antes de ficar grávida, qual era a função exata das doulas. Eu já tinha ouvido falar delas, mas eu não sabia direito o que é que elas faziam. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês como foi a minha experiência com a minha doula. Bom, tô eu aqui falando doula, e eu pensei, caramba, eu acho que no Brasil falam doula, então vocês me perdoem. É porque o que acontece? Eu engravidei aqui nos Estados Unidos, eu passei por todo o processo da gravidez e do parto aqui. Então eu me aproximei das doulas ou doulas aqui. Aqui eles falam doula. E acho que no Brasil eles falam doula, então vocês me perdoem, tá? Se eu continuar falando doula é porque eu tô muito acostumada a falar. Nos últimos 3 anos eu passei falando doula. Em alguns países, como no Canadá e aqui nos Estados Unidos, é muito comum que o acompanhamento da doula seja recomendado pelos próprios médicos, que foi o meu caso. Foi a minha própria ginecologista que me recomendou ter uma doula no nosso parto. Isso por quê? Porque ela já sabia do meu medo do parto normal e ela já sabia da minha leve vontadezinha de fazer uma cesárea. Foi na aula de yoga pré-natal que eu encontrei a minha doula e foi aí que de fato eu entendi o que elas fazem por nós. A minha doula me explicou que aqui nos Estados Unidos existem 2 categorias. As midwives, que são as parteiras, elas têm a experiência, a licença e o certificado para realizarem partos domiciliares, partos em casa. E existem as doulas, que dão suporte físico e emocional para gestantes durante o trabalho de parto no hospital. As doulas não fazem nenhuma intervenção médica dentro do hospital. Outra coisa que a minha doula também me explicou foi que aqui nos Estados Unidos, algumas midwives, as parteiras, também podem ser doulas, quando elas são contratadas para acompanhar um parto no hospital, por exemplo. Foi o caso da minha doula. Ela também é parteira, aliás, uma das mais respeitadas e requisitadas aqui da cidade. Ela é incrível, ela faz um trabalho maravilhoso há anos, muita gente conhece ela. No meu caso, eu queria ter o Luca no hospital, então eu contratei ela como minha doula, porque eu quis ter o Luca no hospital. Se eu resolvesse ter o Luca em casa, ela seria minha parteira. Ou seja, toda parteira pode ser doula se ela quiser. Se ela quiser acompanhar partos nos hospitais, ela pode exercer a função de doula. Mas nem toda doula tem a licença e o certificado para ser uma parteira. Entenderam? É meio confusinho, mas deu para entender, não deu? O trabalho da doula começa bem antes do nascimento do bebê. Normalmente elas querem encontrar o casal para conhecer o casal melhor, para informar o casal em relação às etapas do trabalho de parto, para fazer a preparação do períneo com a mãe e para elaborar o plano de parto. A gente encontrou a nossa doula várias vezes durante a gravidez e eu adorava quando eu tinha que encontrar com ela porque ela é super calma, super tranquila, ela tem uma energia super zen e toda vez que eu tava tensa ela me acalmava. E o que eu achei mais interessante, que eu fiquei mais encantada, foi que existe um envolvimento pessoal muito grande da doula com a gente. Já logo de cara ela quis conhecer a gente melhor, entender a nossa história, ela tentou realmente se aproximar da gente nesses meses em que ela acompanhou a nossa gravidez. Então assim, toda vez que a gente se encontrava, ela tirava a minha pressão, ela conseguia a partir do 7º mês já saber a posição que o Luca tava, só apalpando a minha barriga, ela conseguia saber o tamanho que ele tava, só medindo a minha barriga. Então assim, além de todo esse suporte físico e emocional, ela também orientou a gente, informou a gente bastante em relação a alguns procedimentos que são considerados desnecessários pela Organização Mundial de Saúde, mas que ainda fazem muito nos hospitais, como por exemplo, parir sentada ou deitada. Então assim, ela ajudou muito a gente na hora de fazer o plano de parto. Foi ela quem nos guiou e a gente foi escrevendo juntos, 3, eu, meu marido e ela, o nosso plano de parto. A função da doula durante o parto é dar todo o apoio psicológico e emocional que a mulher precisa nesse momento. A minha doula me ajudava muito durante as contrações a encontrar posições mais confortáveis, a encontrar posições que poderiam ajudar o parto a acontecer mais rápido. Ela tentava fazer com que eu não me concentrasse tanto na dor, ela tentava fazer com que eu respirasse mais, focasse menos na dor. Ela fazia massagem nas minhas costas, eu tive muita dor nas costas. Ela fazia compressas com água morna nas minhas costas. Enfim, ela me deu todo o apoio que eu precisei. E ela também guiou muito meu marido. O trabalho da doula também é envolver o parceiro e fazer com que ele participe ativamente desse parto. E além disso tudo, o trabalho da parteira também é informar o casal de todos os procedimentos que estão sendo realizados. E além disso tudo que a doula fez pela gente, eu acho que o que foi mais importante do trabalho dela foi que ela guiou as nossas decisões durante o parto todo. Ela foi acalmando e tranquilizando a gente diante das dificuldades e as complicações que foram aparecendo. Eu tenho certeza que se a gente tivesse sem ela, a gente teria ficado completamente perdido.
Então assim, depois das 18 horas de trabalho de parto, quando a minha médica chegou e sugeriu uma cesárea pra gente, a minha doula foi fundamental nesse momento, porque eu tenho certeza que se ela não estivesse lá, o Luca teria nascido de uma cesárea. Então assim, a calma, a tranquilidade e a experiência dela fez toda a diferença no meu parto, mesmo sem ela ter feito nenhum procedimento médico em mim. E o trabalho da doula também continua depois da chegada do bebê. No nosso caso, a minha doula encapsulou a minha placenta e ela visitou a gente 2 vezes depois do nascimento do Luca. Ela veio aqui pra casa, a gente conversou bastante sobre o parto, sobre as dificuldades que nós tivemos, sobre a loucura toda que foi. Ela me ajudou bastante também com o pós-parto, com as dores que eu tava sentindo, e ela me ajudou bastante com a amamentação. E ela fez uma coisa super interessante com a gente, ela fez o breast crawl com o Luca, que é quando você deita na cama, coloca ele na sua pelvis, aquele bebezinho miudinho de 1 semana, e eles vêm sozinhos até o peito da mãe para mamar. Eles vêm arrastejando, o Luca levou uns 48 minutos para chegar até o meu peito. Foi super bacana, dizem que é uma experiência bacana de fazer, diz que é bom para amamentação, diz que tem muito a ver com o trabalho de parto, por isso que ele demorou tanto para chegar no meu peito. E assim, foi ela que me ensinou a dar de mamar deitada na cama, que foi uma grande ajuda também. E quando eu tive dificuldade lá na frente, quando o Luca estava com 3 meses, a gente passou pela crise da amamentação, ela também me ajudou muito. O trabalho das doulas durante o parto é reconhecido e estimulado pela Organização de Saúde. Isso porque vários estudos mostram que a presença delas diminui em até 50% os índices de cesárea, que foi o meu caso. Diminui em 20% a duração do trabalho de parto, diminui em 60% os pedidos de analgesia peridural, diminui em 30% o uso de analgesia peridural, em 40% o uso de ocitocina e 40% o uso de forceps. O apoio profissional da doula durante o trabalho de parto e no pós-parto aumenta as sensações de bem-estar da mãe, e isso ainda ajuda no combate à depressão pós-parto. Por todos esses motivos, eu e meu marido chegamos à conclusão de que seria super importante ter uma doula com a gente durante o parto. E até hoje eu fico super feliz da gente ter tomado essa decisão. Quando a gente decidiu isso, a gente começou a pedir referência para os amigos, para os nossos conhecidos, e todo mundo indicou a nossa doula. Sem querer, eu trombei com ela na minha aula de yoga pré-natal. A gente também checou todo o currículo dela num site de doulas que tem aqui na Califórnia. E eu também perguntei para a enfermeira-chefe do hospital, que estava dando as aulas de preparação para o parto, pra gente se ela conhecia a Rhonda. Ela falou, claro que eu conheço a Rhonda tá aqui o tempo todo, acompanhando vários partos aqui no hospital, todo mundo conhece ela. Enfim, isso tudo me deixou bem tranquila. Eu sei que no Brasil existe um site de doulas, que se chama Doulas do Brasil, então você pode dar uma olhada no site e lá você pode encontrar várias opções, pode ver o currículo de várias doulas. Eu acho que ficou claro por esse vídeo que eu super recomendo o acompanhamento das doulas durante o parto, né? Eu realmente me apaixonei pelo trabalho dessas mulheres. Eu acho que as doulas têm o talento e o dom de darem força, carinho, apoio e informação para as gestantes no momento em que a gente mais precisa. Então assim, eu acho que se você tem a chance, se você tem a oportunidade de ter uma doula com você nesse momento super especial da sua vida, eu acho que vale super a pena. É isso aí, gente. Muito obrigada. Não esquece de avaliar o vídeo, se inscrever no canal para receber novos vídeos, ok? Beijos!